Shalom a todos, sejam muito bem-vindos ao Projeto Neemias, lendo e compreendendo a Bíblia todo dia. Hoje nós falaremos sobre o seguinte tema, a crucificação do rei. E o nosso texto é Mateus capítulo 27, nós leremos do versículo 37 ao versículo 44. O que podemos aprender com esse momento tão importante da história de Jesus? Leia comigo. Acima de sua cabeça fixaram por escrito a acusação forjada contra ele. Este é Jesus, o rei dos judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. As pessoas que passavam lançavam-lhe impropérios, balançando a cabeça, e exclamavam: ó tu que destróis o templo e em 3 dias o reconstróis, agora salva-te a ti mesmo, desce desta cruz, se és o Filho de Deus. Do mesmo modo, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos zombavam dele, vociferando: salvou a muitos, mas a si mesmo não pode salvar-se. É o rei de Israel, desça agora da cruz e passaremos a crer nele. Pregou sua confiança em Deus, então que Deus o salve nesse instante. Se verdadeiramente por ele tem piedade, pois afirmou: sou filho de Deus. Igualmente, o ultrajavam os ladrões que ao seu lado haviam sido também crucificados. Bem, depois de passar pela via dolorosa, Jesus agora chega ao Gólgota, o local onde ele é crucificado ao lado de 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Toda a crucificação era feita naquela época fora da cidade, como mandava a lei. Então nós temos agora a imagem do Deus encarnado crucificado fora da cidade, da sua cidade amada, que aos olhos dos judeus, aquele momento da vida de Cristo era um momento de vergonha, de horror. E pregado naquela cruz entre os céus e a terra, Jesus agora vai ouvir vários impropérios, ou seja, várias ofensas, injúrias e também afrontas. E ele vai ouvir isso de quem? Vai ouvir dos mais religiosos e conhecedores das escrituras, ou seja, dos mestres da lei, dos sacerdotes, dos anciãos, todos que passavam por ali, blasfemavam contra ele, lançavam dúvidas, zombavam dele. Jesus foi desafiado a sair daquele lugar, se ele realmente fosse o Filho de Deus, como ele havia dito anteriormente. Sua identidade é questionada e Jesus é até mesmo ultrajado por um dos ladrões que está ao seu lado. Então, até mesmo naquele momento já final da sua vida, Jesus ele vai ser desrespeitado, vai ser atacado com as palavras que saem da boca dessas pessoas. Bem, todo condenado à morte de cruz tinha sobre sua cabeça uma placa e nessa placa estava escrito o nome do condenado e o motivo da sua condenação. E com Jesus isso não foi diferente. Nós estamos falando de um momento em que Jesus está sendo crucificado junto com outras pessoas. E nesse momento, é um momento em que Jerusalém está recebendo várias pessoas de outros lugares, como judeus do Império Romano, por exemplo, que vinham até aquele lugar, que iam até aquele lugar para celebrarem a festa da Páscoa, ou seja, a festa de Pêssar. E todas as pessoas que entravam em Jerusalém podiam ver Jesus e todos os crucificados. E nessa crucificação, ou seja, mais especificamente nessa placa colocada acima da cabeça de Jesus, estava o seu nome e estava o motivo da sua acusação, escritos em 3 línguas: latim, que era a língua falada pelo Império Romano, estava também essa frase escrita em grego, que era a língua
utilizada nas transações comerciais, e também a frase estava escrita em aramaico, que era um dialeto do hebraico, já que o hebraico, desde aquela época, era considerada uma língua sagrada. O hebraico ele só era utilizado, ou melhor, falado nas funções do templo. E como Jesus está sendo crucificado, essa frase vai aparecer em aramaico, que está intrinsecamente ligado ao hebraico. Certamente você já deve ter ouvido falar sobre a palavra INRI. O que é INRI? INRI nada mais é do que um acrônimo, uma espécie de abreviação, ou seja, uma palavra que é formada pelas iniciais de uma frase. E no caso da palavra INRI, foi uma palavra formada pelas iniciais da frase em latim que aparece na placa que está sobre a cabeça de Jesus. Então, essa palavra nasce da seguinte frase em latim: Iesus Nazarenus Rex Iuda Eorum. O I de Iesus, o N de Nazarenos, o R de Rex e o último I de Iuda Eorum. Que significa essa frase? Ou o que ela quer transmitir para nós? Significa Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. É dessa frase que se forma a palavra INRI. Mas quando nós olhamos para essa placa e nós lemos o nome de Jesus e o motivo da sua acusação em aramaico, nós temos a seguinte frase: Yeshua Hanatzri Vemeler Hayeudim. E quando nós pegamos as palavras iniciais, as letras iniciais de cada palavra, nós temos uma grande revelação, que é a formação ou a formação do tetragrama, que é o nome de Deus. Então, quando nós lemos Yeshua Hanatzri Vemeler Hayeudim e pegamos as iniciais dessa frase em aramaico, que significa Jesus o Nazareno e Rei dos Judeus, nós temos ali o tetragrama do nome de Deus: Yud, Rei, Vav, Rei. E o que isso ensina para nós? Nos fala que até mesmo a cruz do Calvário, até mesmo nos últimos momentos da vida de Jesus Cristo, no momento em que ele estava sendo crucificado, vertendo o seu sangue por cada um de nós, a sua identidade é revelada para todos que estavam passando e vendo naquela condição. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Rei dos Judeus, Jesus é o nosso Rei. Então, nem a cruz pôde apagar ou deturpar a identidade verdadeira de Cristo, que é revelada nessas frases. No próximo vídeo, nós vamos estudar como foi esse momento de Jesus ao estar ali sendo crucificado. Não foi uma morte simples, não foi uma morte tão rápida. E vamos aprender tudo o que o Senhor quer nos ensinar nesse último momento de Jesus aqui na terra para nos redimir. Lehi Traut.